sim, professora. Agora sim. Pode ficar à vontade, Tá então, para bom. a sua fala agora. Tá, ok. Pode aí encurtar meu tempo aí, considerando o imprevisto. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer imensamente o convite aí do programa de pós-graduação em Ciências de Reabilitação e ao grupo de estudos, tá? Então, fui convidada para falar um pouquinho sobre urgência e quedas, né? Então, o cuidado desse idoso no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Então, muito obrigada aí por o convite e poder estar contribuindo um pouco com a nossa vivência, então, no Hospital de Pronto-Socorro. Tá? Então, eu venho trabalhando com questões relacionadas à segurança do paciente já há algum tempo, e a queda, né, ela está muito implicada aí na segurança, né, dos nossos pacientes. O Hospital de Pronto-Socorro, ele é um hospital do município de Porto Alegre, um hospital, então, que está dentro da gestão da Secretaria Municipal da Saúde, um hospital 100% SUS, que realiza, em média, 800 atendimentos por dia, 300 cirurgias mês. O hospital mantém 19 especialidades médicas de prontidão, e é uma referência, né, em atendimento de queimados, UTI pediátrica, tem vários programas de residência multiprofissional, residência médica, e é um campo de estágio para diversos cursos, né, da área da saúde. Então, para quem não conhece um pouquinho da história do Hospital de Pronto-Socorro. Então, o envelhecimento, né, como já foi trazido aqui anteriormente, ele é um fenômeno do processo de vida, né, assim como a infância, a adolescência, a maturidade, ele vem com muitas mudanças, né, biopsicossociais específicas a essa passagem do tempo, né, e dentro desse processo, então, de envelhecer, as quedas acabam sendo um evento muito frequente, né. Então, ele pode ser visto de várias formas, né, tanto é um processo natural, mas que a sociedade não está preparada, acho que adequadamente ainda para lidar com esse processo do envelhecer, né. Então, tem essa frase do Kate Richard, que eu gosto muito, né, que fala que envelhece, quanto mais ele envelhece, né, mais ele gosta de envelhecer, né. Então, quem não lembra é o guitarrista aí dos Rolling Stones, né. Então, é um processo que vai chegar para todos, né, eu costumo brincar que só não envelhece quem morre jovem, né, então é um processo que a gente precisa, enquanto sociedade, estar mais organizada para lidar com isso, e cada vez a gente tem um envelhecimento populacional de forma exponencial. E aí, com isso, então, nós temos a ocorrência das quedas, né, que é um evento extremamente frequente na população idosa. Então, se estima que a partir dos 60 anos se tenha pelo menos uma queda ao ano. Então, é importante a gente reconhecer os pacientes que têm o risco relacionado à queda, que está hoje dentro dos hospitais. As quedas, ela está aí como a segunda causa de morte não intencional no idoso, né, é a sexta meta internacional de segurança do paciente. 80% das quedas, elas são evitáveis, né, então, é possível prevenir a ocorrência dessas quedas, e a prevenção e a antecipação é o melhor que a gente pode fazer, né, depois que elas ocorrem, a gente está lá no hospital de pronto-socorro, né, de prontidão para atender esses pacientes, mas deve-se trabalhar com prevenção e antecipação da ocorrência de quedas. Então, cada vez mais, nós profissionais do HPS estamos saindo para fora do hospital para tentar trabalhar um pouco mais com essa questão da prevenção de quedas. Também, a nível institucional, avaliando o risco de queda a partir de escalas de avaliação de risco. Então, atualmente, no hospital, todo paciente é avaliado com a escala de Morse para identificar qual é o risco em potencial que esse paciente tem de apresentar alguma queda. A internação hospitalar, por si só, também traz riscos de queda dentro da instituição. Então, não é só a queda que acontece, né, antes da chegada desse paciente ao hospital, mas também a gente tem trabalhado fortemente para evitar as quedas dentro do ambiente hospitalar, que por várias condições, né, várias questões, acaba sendo um grande fator de risco, então, para esse indivíduo idoso dentro da instituição hospitalar, né, porque as camas dentro do hospital são muito mais altas que a cama do paciente na sua casa, é um ambiente estranho, alguns idosos acabam tendo alguns processos psicológicos afetados, né, em função da internação hospitalar,
o uso de algumas medicações também acaba contribuindo muito para esse processo, né? E as quedas hoje, elas são um indicativo de qualidade assistencial. Então, todos os hospitais, né, são obrigados a notificar mensalmente a ocorrência de queda. Então, a Organização Mundial da Saúde, desde a instituição, né, das metas internacionais da segurança do paciente, já instituiu a queda como uma meta, deve ser, né, deve estar toda a equipe atenta para isso. Então, dentro do nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, as quedas devem ser comunicadas mensalmente, né, lá no Notivisa, que é um sistema, então, de notificação de eventos adversos, para que seja trabalhado esse dado de forma epidemiológica. Então, todos os hospitais do Brasil precisam, né, obrigatoriamente fazer essa notificação das quedas que ocorrem no ambiente hospitalar, né? E os pacientes que já chegam na instituição vítimas de queda, a gente tem trabalhado cada vez mais com orientação para que essas quedas não se repitam, né? A gente tem observado, né, e também a literatura traz que ter já apresentado queda é um fator de risco para que se cair novamente. Então, à medida que os anos vão passando, esse idoso cada vez mais tem um risco aumentado de queda, né? Então, na faixa dos 80 anos, ele tem 4 vezes mais chances de ter queda ao longo do ano, né? Então, um idoso com em torno de 60 vai ter pelo menos uma queda por ano, o idoso acima de 70 em torno de 2 a 3, e o idoso, né, acima de 80 anos chega a apresentar 4 quedas ao ano ou mais. Então, a gente precisa estar preparado para esse atendimento. Então, trago aqui um pouco do cuidado que a gente vem desenvolvendo dentro do Hospital de Pronto-Socorro com a utilização de uma tecnologia que é um supervisório, né, é um dispositivo eletrônico que a gente, a partir da avaliação do risco de queda do paciente, tem instalado esse dispositivo, que é o Stake Care, que fica preso no tórax do paciente e monitora a mobilização desse paciente no leito. E nós temos uma torre, né, tem uma central que fica no posto de enfermagem, que tem um avatar ali mostrando qual é o decúbito que o paciente se encontra. Atualmente a gente está em projeto piloto ainda dessa tecnologia, mas que tem nos auxiliado tanto no registro diário ali da avaliação da escala de Morse, quanto os pacientes elegíveis usando o dispositivo que nos auxilia a identificar, né, essa mobilidade do paciente no leito em tempo real. Então, a gente tem tanto no celular do enfermeiro da unidade, o acesso ao software que ele consegue visualizar qual é o posicionamento dos pacientes na sua unidade, quanto no posto de enfermagem também um monitor, né? Então, o Stake Care veio aí como uma tecnologia para nos auxiliar nesse monitoramento, né? Além, claro, da escala de avaliação de risco, né? Que o dispositivo ele é mais uma possibilidade, né? Então, inicialmente avaliamos o risco a partir da escala Morse, de acordo com o score, pacientes com risco moderado ou alto de quedas, então, estão utilizando o dispositivo que tem um alarme sonoro quando o paciente está num decúbito não permitido. Então, dentro do hospital, nós temos trabalhado utilizando algumas tecnologias para que esse monitoramento do paciente com risco de queda seja mais eficiente, né, e que a gente consiga antecipar a queda, né. Então, por que esses pacientes apresentam, né, queda? Porque o envelhecimento por si só, né, ele traz redução de massa muscular, de massa óssea, alterações sensoriais, alterações do equilíbrio, né, e alguns processos de adoecimento. Então, no ano de 2022, a gente teve um grande aumento do número de quedas, né, registradas, então, né, dentro do HPS. No primeiro semestre de 2022, nós tivemos 10 mil atendimentos de pessoas que tiveram quedas, né, e não só pacientes idosos, mas no total da população, e desses
desses indivíduos que apresentaram queda no ano de 2022, nós tivemos 28 óbitos, né, relacionados, então, à queda. Que o paciente idoso, muitas vezes, utiliza medicações como anticoagulantes, né, que acaba sendo um fator de risco maior para a complicação, né, então a gente observando esses casos que tiveram um desfecho negativo, muitas vezes eram pacientes, em muitos casos, que tinham, né, faziam o uso de anticoagulação, e ao apresentar queda, apresentaram sangramento intracraniano, né, e outras complicações, né, então, avaliando os dados de 1º de janeiro de 2022 até 30 de outubro, pegando só os pacientes com 60 até 105 anos que foram atendidos, isso somou 5.393 atendimentos de pacientes, né, vítimas de queda. E aí a principal queda é a queda da própria altura, né, e alguns casos também de queda de bicicleta, enfim, e um paciente aí teve uma queda de patinete, né, então, as complicações relacionadas à queda no idoso normalmente estão relacionadas a outras comorbidades, então, dentro do serviço de saúde é sempre importante a identificação, né, da causa primária, né, que ocasionou esta queda. Muitas vezes o paciente teve um mal súbito por uma descompensação cardíaca, né, um baixo débito cardíaco, que a queda foi só secundária a outra comorbidade. E aí os principais, né, fatores de risco para queda são a idade avançada, como eu já tinha dito, o sexo feminino, e as mulheres caem mais porque tendem a ser mais ativas que os homens, né, a função neuromuscular prejudicada também é um outro grande fator de risco, doenças crônicas, história prévia de quedas, prejuízo cognitivo, e hoje se tem cada vez mais o aumento de idosos com demência, né, com quadros de Alzheimer, então o paciente às vezes não tem condições cognitivas de identificar os riscos relacionados, né, ao seu momento, seu estágio de vida, a polifarmácia, então, o uso de diversas medicações que os efeitos adversos acabam se potencializando e causando a queda, o sedentarismo e, às vezes, o ambiente físico inadequado, né, então, muitos idosos vivem em casas que não estão preparadas para esse processo do envelhecimento, né, com escadas, com obstáculos, muitas vezes com muitos móveis dentro da casa, deixando o espaço de circulação meio prejudicado. Então, às vezes, a casa que é onde mais acontecem as quedas, mas também acaba sendo um grande fator de risco não ser, muitas vezes, um ambiente propício para esse idoso, né? Então, como eu já havia dito, a gente cuida, né, das quedas sempre identificando a causa primária. Então, um idoso que tem uma queda em casa ou na rua, não vai ser olhado só o aspecto em si da fratura que possa ter ocorrido, ou do ferimento corto-contuso, né? Então, esse idoso, muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai passar por uma avaliação pelo emergencista 1, pelo cardiologista, né, que vai fazer uma avaliação da condição cardiológica desse idoso, que muitas vezes, né, está apresentando alguma insuficiência cardíaca, né, alguma situação de baixo débito cardíaco que ocasiona tontura e muitas vezes desmaios e ocasionando a queda. Então, é sempre muito investigado como que se deu o processo da queda. Caiu porque ficou tonto, caiu porque tropeçou, né, caiu porque subiu no banquinho, então, a forma como se dá a queda é extremamente importante para a investigação desse idoso no âmbito do hospital de pronto-socorro. Outra questão importante é a orientação para o paciente e a família, né, porque esses eventos tendem a se repetir, né, então, hoje mesmo, dando uma olhada nos nossos pacientes internados e vendo
né, o quanto vários pacientes já tinham registros durante, né, o ano de 2022, de já terem estado no hospital por queda, né, então elas se repetem e geralmente são os mesmos pacientes, né, que acabam retornando por um outro tipo por uma nova queda. E a avaliação, né, da escala de risco, como eu já havia dito, então é extremamente importante identificar qual é o risco que esse paciente tem de cair, né, então essa escala, ela classifica o risco em sem risco, né, aquele paciente que não tem nenhum comprometimento para a deambulação, não está fazendo uso de medicações que alterem o seu estado neurológico, um paciente que cognitivamente está bem, que é a minoria dos nossos pacientes, né, fazendo uma análise, né, das nossas avaliações, a gente percebe que 80% dos nossos pacientes estão em risco moderado ou elevado de desenvolver uma queda durante a internação hospitalar. Então, é extremamente importante, né, essa avaliação de risco a cada 24 horas ou cada vez que o status do paciente se modificou, né, então o paciente recebeu um opioide, né, recebeu uma dose, por exemplo, de morfina, e até então, se ele tinha um risco baixo de queda, no momento que ele passa a fazer uso, né, de um opioide, esse risco dele na escala, ele vai se modificar, e a gente precisa instalar outras medidas, então, para aplicar um cuidado, né, adequado para esse paciente. E aí, a utilização de tecnologias que eu já tinha citado, né, que a gente está num estudo piloto de usar, então, aquele dispositivo, o Stake Care, para nos auxiliar nesse monitoramento do paciente durante o seu período de internação hospitalar. E aí, como prevenir, eu acredito que vai ser bastante, né, discutido ao longo, né, do seminário, mas a prevenção, como eu havia dito no início, ela é a nossa arma mais importante, né, de avaliar a dificuldade de marcha desse indivíduo, né, se esse idoso já faz uso de um dispositivo, né, uma bengala, um andador, que a gente possa identificar isso na chegada dele dentro da instituição, transportar esse idoso em cadeira de roda dentro do hospital, toda a instituição, né, está atenta para situações como um piso molhado, ou um paciente que está, um idoso desacompanhado, né, deambulando dentro do hospital. Então, essa prevenção, ela tem que ser, né, um cuidado de todos os profissionais dentro da instituição, né, então a gente tem que estar atento a esses processos, né, sempre em parceria com os outros membros da equipe, então esse cuidado, ele tem que ser multiprofissional. Né, e é importante, nessa orientação que a gente faz para o paciente e a família, sempre a questão de estimular a movimentação, né, que esse idoso, dentro das suas condições, que ele consiga ter uma mobilidade mínima, né, preservada, para que ele consiga, né, estar mais preparado para o seu dia a dia, né, então, aquele idoso sedentário, certamente ele está em risco maior de desenvolver uma queda, né, então, dentro da limitação, né, de cada paciente, precisamos sempre estimular que ele se movimente, né, de alguma forma, para que possa estar mais preparado, né, para evitar, então, as quedas. E essa orientação em casa vai desde evitar tapetes, né, o uso de escadas que tem que ter corrimão, o uso de sapatos adequados, de usar tapete antiderrapante no banheiro, evitar tapetes úmidos, evitar o uso de cera, né, em casa, enfim, para proteção, né, evitar uma casa muito cheia de móveis também, então deixar as áreas de circulação mais livre, manter uma luz no quarto, então muitas vezes os idosos apresentam quedas durante a noite ao tentar levantar, né, nas suas casas, então se tem um grande número
de quedas que acontecem no período noturno, então é importante a gente sempre orientar esse idoso a manter uma iluminação mínima no quarto. Quando o paciente está hospitalizado também, né, na unidade, manter uma iluminação para que ele consiga se localizar quando necessitar sair do leito, né? Então, o processo de envelhecer, ele né, faz parte do nosso processo de vida, e ele é sempre, nascer é uma possibilidade, né, viver é um risco, e envelhecer é um privilégio, né? Então, acho que essa frase do Mário Quintana tem muito a ver com esse nosso momento de estar discutindo o processo de envelhecer, que é um privilégio, mas que a gente precisa estar atento no cuidado desses nossos pacientes e principalmente trabalhando prevenção, e quando esse paciente está dentro do ambiente hospitalar, que a gente consiga avaliar esse risco dele constantemente e também trabalhar com a prevenção no momento da alta, para que ele não reinterne com uma outra queda, né? Então, a prevenção é sempre importante. O uso do corrimão, né, como eu havia dito. Então, assim, finalizo aí a minha fala, e depois a gente vai ter um momento aí de discussão, né, com o meu contato, dizer que estou disponível. Estou de segunda a sexta no Hospital de Pronto-Socorro, então quem quiser também conhecer a nossa instituição, pode encaminhar um e-mail aí para o meu contato, que é sempre um prazer recebê-los. Hoje a gente tem recebido muitas visitas para conhecer um pouco mais do uso do Stake Care, então a gente está disponível aí para estar dividindo um pouco dessa nossa vivência na instituição. Então, era isso da minha parte, meu muito obrigada, e desculpe as intercorrências com a tecnologia, que nos auxilia, mas em alguns momentos nos coloca em... Eu brinco que a tecnologia é muito boa quando ela funciona, né, professora?